Graças ao Pai, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos que aqui estão e que Deus abençoe também aqueles que não puderam estar aqui essa manhã por motivo justo. Muitos temos sabido que tem muitos irmãos enfermos, alguns irmãos enfermos, e que nós venhamos continuar a orar por esses irmãos que estão enfermos, para que Deus venha trazer a sua providência sobre essas vidas, né, irmãos? Porque não é fácil a gente acompanhando aí, principalmente a irmã, a esposa do presbítero Mauri, né, com problema de enfermidade, e acaba também atingindo ele também, né, porque ele fica naquela correria. Mas que Deus tenha misericórdia, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E tudo para a honra e glória de Deus. Bem, irmãos, hoje a nossa lição fala de rebelião, né? Já foi falado uma outra lição sobre a rebelião de Saul, e agora a gente falamos da rebelião de Absalão. Na verdade, para a gente compreender melhor essa lição de hoje, se nós voltar um pouquinho nas duas últimas lições, sobre o pecado de Davi e depois as consequências do pecado de Davi, essa lição faz parte dessas consequências, né? Faz parte de tudo aquilo que Davi cometeu lá atrás, que Deus falou para ele através do profeta Natan, que iria acontecer na sua casa, e isso está vindo sobre ele, as consequências dos próprios atos dele. Então, a gente vamos falar um pouco de Absalão, mas sempre levando em conta que aqui é as consequências do pecado desse homem, de Davi. Irmãos, eu gostaria de primeiro a gente meditar um pouquinho nessa leitura bíblica em classe, porque a gente vamos ver um homem chamado Absalão. Se a gente pegar do capítulo 12, 13 de 2 Samuel, onde ele mata o seu irmão, e ali ele sai de cena, ele foge dali, ele fica um tempo fora, e depois ele entra novamente em cena. Ele é um homem dissimulado, né, que a gente já viu na lição. É um homem que usa de astúcia para poder derrubar o seu pai do trono. E o que me chama mais atenção nisso é como a rebeldia, ela inflama o coração do homem de uma certa maneira, que ele para conseguir os seus objetivos, ele usa até mesmo Deus. Porque nós vamos ver que ele no versículo 8 aqui no texto, leitura em classe, ele diz assim: porque morando eu em Gessur, na Síria, voltou teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então ele já tem o plano de derrubar o seu pai, como nós vemos em todo esse contexto aqui. Ele usa isso de que vai pagar o voto que ele tinha feito, porque fez um voto ao Senhor, e se ele voltasse a Jerusalém, ele serviria ao Senhor. Olha só, que ele serviria ao Senhor. Ele usa isso como um pretexto para poder ir a Hebrom ali e tomar o reino de Davi. Então a gente vemos que a rebeldia, e não só isso também, nos versículos primeiros aqui do capítulo 15, ele fala também que, a partir do verso 2, que diz assim: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu?
Então a gente vemos que ele aproveita, na verdade ele aproveita de uma situação onde Davi ele está fragilizado por tudo aquilo que tinha acontecido, fragilizado tanto espiritualmente como no contexto de governança do povo. Ele se aproveita e toma parte disso. Ele usa de astúcia e fala, todo mundo que vinha ao rei, ele interceptava, digamos assim, lá na frente e dizia, olha, o que é que vocês têm? Fala comigo, não precisa ir ao rei. Não precisa ir ao rei, deixa que eu resolvo. Esse é o principal papel de alguém que se rebelia. É querer tomar o lugar daquele que está no centro, que está no controle, que está no comando. Primeiro ele fala, não, pode vir a mim, não precisa ir ao rei, vem a mim, que eu vou resolver os seus problemas. E ele começa a ganhar o coração do povo. Davi, após todo esse episódio, Davi, nós vamos ver que ele tanto espiritualmente como na governança, ele começa a vacilar. O pecado de Davi atinge ele de uma tal maneira que esse é o perigo para nossas vidas, na verdade. O pecado de Davi atinge ele de uma tal maneira que ele fica cego, de uma forma que para ele estava tudo normal. Ele para de buscar a Deus, ele para de ter aquela comunhão com Deus, ele deixa de fazer os seus obrigações como governante, ou parcialmente deixa de fazer essas obrigações e abre brecha para essa rebelião do seu filho. Isso nós vamos acompanhar mais para frente na revista. Então Absalão, primeiro ele mata o seu irmão Aminon, né? Ali já começa a profecia de Natã na casa de Davi, porque Davi, irmãos, é bom sempre a gente frisar isso. Davi foi um excelente governante, mas ele não foi um excelente chefe de família, tá? E esse às vezes é um perigo para nós, que principalmente quem está na frente de igrejas. Muitas vezes nós conseguimos ser um bom professor aqui, um bom pastor aqui, mas a gente não conseguimos exercer essa mesma função dentro das nossas casas. Davi foi um desses homens, infelizmente. E tudo que aconteceu aqui com Aminon, com profecia, é uma permissão de Deus para que ele entenda que o pecado dele tem consequências, tem consequências. Isso está escrito para que nós hoje, venhamos a entender que nenhum pecado contra Deus ficará impune, tanto dos grandes como dos pequenos. Deus perdoa sim, mas as consequências do pecado nós levaremos para sempre. As consequências do pecado, nós temos que assumir. As consequências de nossos erros, Deus é justo. Deus é justo. Então Ele perdoa, Ele deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados, sim. Mas hoje nós, sendo uma nova criatura, tendo a mente de Cristo, nós hoje podemos até pecar. E Deus ele nos perdoa, segundo nossos arrependimentos, mas as consequências desse pecado, ela vai permanecer, ela não vai sair das nossas vidas. E então Absalão é esse homem que ele começa a roubar o coração do povo, ele começa a chamar para si um cargo que não era seu, ele começa a chamar para si um cargo de juiz, que não era a atribuição dele. Ele não foi colocado ali por ninguém como juiz. E ele começa a chamar as demandas do povo para si. E logicamente que o povo o povo gosta disso, o povo gosta de quem o escute, né? O povo gosta de quem bajula, né? O bajula, o dê ouvidos a ele. E Absalão usou dessa estratégia, ganhar o coração do povo. Tá? Aí ele começa dizendo assim, ainda no versículo 2:
e dizia: de que cidade tu és? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos. Olha só a primeira coisa de um falso profeta, um falso homem de Deus. Vinham a ele, a primeira coisa que ele dizia: olha, os teus negócios são bons e retos. Aí, logicamente, que todos nós, abrimos o sorriso. Quando levanta-se um profeta e fala: olha, esse Deus te diz que você é o homem segundo o coração de Deus. Aí, nós podemos estar no mais profundo pecado. Mas nós adoramos esse tipo de coisa. Então, quando ele diz: olha, seus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha só a atitude desse homem, colocando o povo contra o seu pai, contra o rei. Seus negócios são bons, são retos, pronto, é tudo que o povo queria ouvir. E aí ainda fala: porém não há quem te ouça da parte do pastor. Não é assim nas igrejas? Não há quem, o pastor não te dá ouvido, mas eu estou aqui, pode falar comigo. Quanto disso a gente ouve nas nossas igrejas? Quanto disso a gente escuta por aí, colocando o povo contra o líder, para poder de alguma maneira tomar o coração do povo. E a gente vê muito isso, irmãos. A gente vê em alguns lugares onde as pessoas falam: fulano é bem melhor do que o pastor, fulano escuta a gente, fulano ele nos entende. E aí o ego do ser humano começa a crescer. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele começa a falar aquilo que o povo queria ouvir. Ele começa a dizer que seus negócios são bons, são retos, você é um homem justo, porém não tem quem te ouça, não tem, o rei não faz nada por vocês. E ele continua ainda. Dizia mais Absalão, versículo 4: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Então, irmãos, a gente vemos aí uma preparação, porque primeiro para você, no caso de rebeldia, primeiro para você tomar alguma coisa de alguém, primeiro você tem que tomar o coração do povo. Você tem que ganhar o povo para si e fazer o povo se voltar contra o líder. Esse é o primeiro passo de uma rebeldia, de uma rebelião. É trazer o povo para si, porque o povo estando do teu lado é mais fácil. Então é isso que ele fez, tentando trazer de todas as maneiras o povo para o seu lado, colocando o povo contra Davi, que na verdade Davi realmente estava nessa época aqui fragilizado pelos os últimos acontecimentos. Ele aproveitou disso para trazer o povo para si. Talvez Davi ali não tivesse de alguma maneira um tempo como antes para ouvir o povo, para ouvir as demandas do povo. E aí é onde ele entra nessa brecha. Aí ele entra como alguém que não colocado pelo rei, mas por conta própria, ia e interceptava o povo lá para poder não chegar até o rei, e ele fazer o papel que era o papel do rei, e o povo, trazer o povo a si. Esse é o primeiro passo para alguém que está planejando a rebelião, planejando tomar algo de alguém. 5. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. É tudo que ele queria. Ser bajulado, já preparando um ambiente para quando ele fosse rei. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei. O povo vinha ao rei, não vinha a ele. O povo vinha ao rei, não era ele.
mas ele de alguma maneira ele chegava primeiro, que vinha o rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então a gente vemos que o povo vinha ao rei, não era ele, mas ele de alguma maneira ele entrava no meio, na frente, passava na frente e dizia: não, pode deixar que eu resolva os teus problemas, eu vou resolver os teus problemas, o rei está muito ocupado, deixa que eu resolva os teus problemas. E com isso ele ganhava o coração do povo. O povo se identificava com ele, ainda que ele tinha outros atributos físicos, né, mas espiritualmente não. Aí aqui tem um versículo que tem uma pequena, em algumas Bíblias fala 4 anos, nessa versão fala 40, mas eu fico com os 4 anos, porque é mais provável, né? 40 anos foi todo o reinado de Davi, então não tem lógica. Versículo 7: e aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir para Hebrom, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que voltei ao Senhor. Então esse versículo aqui, irmãos, ele na verdade, em algumas versões já, ela corrige isso, ela fala de 4 anos, ao cabo de 4 anos, porque se a gente for levar esses 40 anos, não tem lógica, porque aqui ainda está, se a gente for analisar bem, ainda foi depois do pecado de Davi ali e tal, alguns anos depois. No caso aqui, eu acho que já tinha nascido o Salomão, né? Tinha morrido o filho lá do pecado, tinha nascido Salomão, então não pode ser 40 anos, 40 anos foi todo o reinado de Davi, tá? Então essa Bíblia aqui ela já corrige isso, ela fala de 4 anos. Eu não sei se tem alguma outra versão que não seja da Ferreira, que a Ferreira, todas elas traz 40 anos, né? A minha fala 4. Então, a grande maioria já está corrigindo esse detalhe, porque são detalhes que a gente tem que perceber, né? A gente que está dando aula assim, a gente tem que perceber esses pequenos detalhes, que foram 4 anos ali, tipo da morte de Aminon, até ele ter fugido, aí ele volta. Agora ele fala para o seu pai que, eu fiz um voto quando estava lá. Quando estava lá em Hebrom. Então, ele começa a ver só como ele é dissimulado. Ele fala que fez um voto, que voltou ao Senhor, que se o Senhor trouxesse ele de volta para Jerusalém, ele pagaria um voto e serviria ao Senhor. Então, irmãos, eu quero trazer isso bem para o âmbito que a gente conhece, o âmbito espiritual da igreja. Como acontecem essas coisas dentro da igreja. Não é só fora da igreja, é dentro da igreja. A grande maioria dos falsos profetas que roubam o coração do povo, que atrai a si grandes multidões, que usurpam ministérios, que tomam literalmente ministérios, eles usam Deus, eles falam que são homens de Deus, eles falam que fazem voto a Deus, eles falam que servem a Deus. Tá? E Absalão não é diferente, olha, ele usa isso como pretexto, ele usa a ideia de pagar um voto a Deus para ir preparar o golpe final para tomar o reinado de seu pai. Então não é diferente para a gente nos dias de hoje. A gente vemos isso, homens que usam a própria palavra de Deus para usurpar algo, usurpar igrejas inteiras, ministérios inteiros. E falam que estão servindo a Deus, como Absalão aqui ele deixa claro, e eu vou servir a Deus, tá? Porém, irmãos, nós temos que levar em conta que tudo isso é a mão de Deus. Nós nunca podemos deixar isso de compreender essas coisas. Aqui é a mão do próprio Deus pesando sobre Davi, tá? Isso a gente não pode perder de vista também. Bom, continuando.
Então, versículo 9. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Aí onde é que o versículo 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, ou na sua inocência, porque nada sabiam daquele negócio. Absalão, ele usa, irmãos, ele usa até mesmo essas pessoas aqui, que vão com ele, mas na sua simplicidade. Na Bíblia deixa mais, não nesse versículo, que está claro, é lógico, mas em outro, em toda a passagem, deixa mais claro. O que ele faz com esses homens é usar esses homens na sua simplicidade. Aí é aquilo que eu falo, achando que ele realmente era um homem de Deus, que ia pagar um voto simples, que simplesmente ia lá pagar o seu voto e voltaria para Jerusalém, só isso. Mas eles não entendiam, não sabiam, na verdade, que Absalão estava armando um golpe para tirar o seu pai do reino. E eles participam disso inocentemente, sem saber as reais intenções de Absalão, né? É como a gente às vezes é usado, viramos massa de manobra na mão de homens para os seus objetivos particulares, e nós acabamos, a grande maioria das igrejas hoje acaba indo e ainda aplaudindo esses homens, dizendo que eles são homens de Deus. Eles estão usando o povo para os seus interesses próprios, para algo mais à frente. O povo vai, em alguns casos, de inocente, outros nem tanto, né? Porque hoje aqui nesse contexto aqui é um pouco diferente dos nossos dias. Hoje nós temos Bíblias aí para qualquer gosto, várias Bíblias, várias versões. Então não seria tão inocente dessa maneira. Mas nesse caso aqui, Absalão usa esses homens como cobaias. Dizia: não, vocês vão comigo, a gente vamos lá, eu vou pagar meu voto e a gente volta e está tudo bem. Mas não é isso que acontece. Ele vai para Hebrom, ele promove lá, ele já programa tudo. Aqui não fala, porque aqui está só até o 18. Irmão, vamos voltar um pouquinho aí nos 40 anos. Sim. Você vai entender que 40 anos aqui foi quando ele completou de ano, a idade de Absalão. Isso aqui não foi os 40 anos direto que já do reinado de Davi. Presta atenção na leitura. A minha Bíblia diz 40, naquela diz 40, diz assim: ao cabo, no 7, né? Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei. Quando ele completou 40 anos, ele disse ao rei que ele ia pagar lá um voto que ele tinha feito para Deus, mas tudo com estratégia. Tudo isso ele já vinha armando, tudo isso que ele fazia, ele já vinha armando. Não foi 40 anos de reino, depois de 40 anos de reino. Não, mas não é essa a questão. Entendeu? Não, porque se a gente bater com os 40 anos de reinado, nem vai bater isso daí. 40 anos de Absalão, de reinado de Absalão, nesse inteirinho, ele teve que pedir permissão para o rei para sair de um lugar para outro. Não, mas aqui, irmão, a questão é de 4 ou 40. É que esses 4 anos aí, até lá na frente, na própria revista vai falar disso, tá? Aqui não pode ser os 40, esse texto aqui não pode estar falando da idade de Absalão. Ele está falando do tempo que ele ficou lá, afastado do rei. Ele volta para cá, para Jerusalém. É que se a gente for pegar, é por isso que eu busquei minuciosamente na Bíblia, desde o capítulo 13. Tá? Desde o capítulo 13 eu busquei isso. Eu li do capítulo 13 até o 20, para poder compreender isso tudo. Entendeu? E eu procurei em várias Bíblias para poder. Não, mas a gente tem que lembrar que quando Davi completou os 40 anos, Davi já estava velho. Os 40 anos, ele reinou 40 anos só. Então ele já estava velho. E daí para frente tem muito mais coisa acontecendo. Aí depois de 40 anos ele já foi. O filho dele, como é que é? Salomão, de
depois de 40 anos de reinado, já foi Salomão. Então, é por isso mesmo que eu estou falando que não pode ser 40 anos nesse caso aqui, né? Então pode ser 40 anos de idade de Absalão. Pode ser, né? Mas, bom, mas tudo bem. A gente fica nessa dúvida, né? Eu sempre olho para o lado das pessoas que estão chegando, aprendendo, entendeu? Vamos tirar essa dúvida. Pode até ser esses 40 anos de reinado, ou pode ser só os 4 anos também, que ele se exorou. Mas seria bom a gente, né, então, mas tirar uma dúvida até porque mais esclarecida. Aqui, na tua visão, aqui ele está falando da idade de Absalão. Não, aqui na Bíblia está dizendo, na minha visão aqui, se você ler a leitura aqui direitinho, aqui no 7, ó, ele diz assim, ó, e aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, 40 anos de idade, ele pediu permissão ao rei. Ele já estava armando todas as coisas, já tinha matado o Aminon lá, que fez aquela coisa com a irmã dele, com a meia-irmã, então quer dizer, tudo isso ele já estava armando. Mas a intenção no coração dele era tomar o reino. Mas nesses 40 anos aqui, Davi ainda está ativo aqui. Não, aí ele está na metade do seu reinado, não tem como, não tem. Por isso que eu falo que aqui nesse episódio aqui ele está novo, depois disso aqui ele reina por muitos anos. Ou pode ser os 44 anos, ou pode ser os 40 de idade. Mas aí já no final do coisa não pode ser não. Não, mas não estou falando que é no final, estou falando que é no final do reinado de Davi não pode ser não. Então, é isso que eu estou querendo dizer, não pode ser no final, porque se for 40 anos já é no final do reinado. Então quando eu estou falando que é 4 anos, justamente porque no contexto todo do episódio todo, é por isso que às vezes a gente não pode se ficar preso em um versículo isolado. Para a gente compreender isso aqui, é o que eu falei. Para me compreender, quando eu li aqui e li na minha Bíblia e procurei outras versões bíblicas, eu procurei ler do versículo da onde começou todo o problema, da onde ele mata o irmão, da onde que ele sai e da onde que ele volta. Então aí a gente vamos ver que isso vai dar por volta de 4 anos, porque Davi ficou 2 anos sem ver a face do filho, sem falar com o filho, 2 anos. Então aqui ele já está com Davi. Aí até o escritor fala, provavelmente 2 anos depois ele fala que queria ir lá pagar esse voto que ele fez quando ele tinha fugido. Ele fez fugir para Hebrom e lá ele fez esse voto. Se o Senhor me trouxer de volta para Jerusalém, eu vou e pagarei o voto e servirei ao Senhor. Então nesse tempo, que ele ficou afastado sem ver o pai, e esse tempo aqui que ele está com o pai, dá por volta de 4 anos. É isso que a própria lição dá, entendeu? É nesse contexto que a gente está querendo explicar direitinho. Então por isso que a gente está falando isso, que não poderia ser 40 anos, porque 40 anos é muito tempo, não tem como. Não, mas aí, se a gente for ler o texto, decorrer de tudo, a gente vai ver que ainda tem o reinado da cidade. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem, porque depois o reinado continuou. Mas a gente vai chegar lá. Davi, ele reina por 40 anos até a idade, ele morre, a gente não tem uma idade certa de quanto tempo ele morre, porque a gente não sabe quanto tempo ele passa o reinado para Salomão e depois morre. Não tem assim uma precisão, né? Bom, irmãos, mas a questão aqui é a astúcia desse homem, né, que a gente está falando, de como ele rouba o coração do povo, como ele traz o povo para si. Ele traz o povo para si e joga o povo contra o seu pai, que é bem a característica de um falso homem de Deus, um falso profeta. Isso a gente vê em toda a Bíblia, é sempre trazer o povo para si, profetizar, bajular o povo, dizer os teus negócios são retos, são bons, porém o rei não, tipo assim, porém ninguém te dá valor. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. É o que acontece dentro das igrejas. Poxa, você faz tanto, você é isso. Outro dia chegaram para mim e falou, um cidadão,
Ô, tu já é pastor? Eu falei, não. Deus, não sei, Deus me guarde. É presbítero? Não. Ah, mas eu já sou presbítero. Amém, graças a Deus por isso. Eu vou ter chamado para isso. Então, irmãos, é esse tipo de coisas que às vezes a pessoa joga no teu coração. Eu falo, não, eu não sei, eu estou aí, eu estou servindo. Não, porque, irmãos, a gente vê nas assembleias, principalmente, pessoas que vêm a você e falam, pô, mas você ainda é o quê? Eu falo nada, eu não sou nem diácono. Graças a Deus. Eu sou servo, eu sou nem diácono. Ah, mas como? Não pode, não sei o quê. Eu falei, por que não pode, irmão? Então, irmão, esse tipo de coisa que às vezes ela é uma seta nos nossos corações e você fala, poxa, bem que eu poderia ser mesmo, hein? Bem que eu poderia ser mesmo. E isso vai te inflamando e você acaba querendo. Aí onde entra as rebeliões? Quantas rebeliões no meio cristão aconteceu por esse tipo de coisa? Que eu tenho capacidade, eu posso, você pode. As pessoas falavam para mim, não, você pode. Irmão, pelo amor de Deus, eu fui chamado para ser servo, eu não quero saber de título. Aí eu falei para ele, primeiramente, que esse negócio de escadinha aí na Bíblia não existe, de um vai subindo até chegar, não existe isso na Bíblia. Deus chama para aquilo que Ele chama e acabou. Né? Aí a pessoa fica, o presbítero, depois eu vou para evangelista, isso na Bíblia, não tem isso na Bíblia. A Bíblia chama você para aquilo que Deus chamou e pronto. O resto é o homem que cria, que faz. Então eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com cargos. Mas a tendência de falsos profetas é essa, trazer o povo para si e jogar o povo contra o líder. O teu líder é cego, não enxerga, não está te vendo. É esse tipo de coisa que acontece nas igrejas. E não é só nas igrejas, nas empresas também, não é no dia a dia. É no dia a dia. Você é melhor do que teu chefe. É igual o Davi aqui no caso de Saul. O povo dizia para ele, quando Davi Saul era rei, mas era tu que entrava e saía, era tu que vencia a guerra. Mas isso não deixou ele elevar o ego dele. Ele esperou o tempo certo. Mas pelo povo, é você que faz, é você que peleja, é você que ganha as guerras. Fale, Jardel. Tanto a pessoa madura como a ninguém fala 4 anos. A pessoa fala 4 anos. Essa daqui, da M19, dá uma ideia dos 4 anos, esses 4 anos referindo o tempo que Absalão volta do Egito. Está mais parecido com essa história. Foi o que eu acabei de falar. Esse é o foco. O foco é esse, é o tempo que ele volta do seu exílio, no caso, né? Pode. Absalão dizia, olha, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse um juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido, poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que ia pedir ao rei Davi que fizesse justiça. Assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixa minha cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus do Senhor. O foco é esse. Se você pegar todo o contexto, só dá nisso. Tá? Pegar todo o contexto, é por isso que eu falo, quando eu me deparei com essa dúvida, eu fui no contexto geral, no contexto amplo que a gente chama, né? Porque tem um contexto imediato. No contexto imediato você não consegue ver. Mas no contexto amplo, se você pegar do capítulo 13, onde ele foge, onde ele é exilado, aí você vai entender isso. Aí você vai compreender essa questão. Tá bem, irmãos? Tá bem explicado agora? Porque, irmãos, se eu fosse mostrar para vocês alguns outros equívocos de data,
que tem na Bíblia, tem alguns outros equívocos. Essa questão de tradução, tá? Que a gente tem que entender que tradução, ela pode, você pega os originais, às vezes se perde muito. Então, algumas questões de tradução, tem alguns equívocos, de um livro falar uma quantidade, no outro livro, a mesma passagem falar outra quantidade, tá? Então, aí a gente tem que pegar o contexto amplo, que aí você consegue chegar à questão exata, tá bom? Bem, irmãos, então, aqui o que eu queria falar sobre isso está aí. Aí no versículo, a partir do versículo 14, 13, diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Lógico, ele faz tudo para trazer um pouco para si. 14, disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Então, irmãos, aí Davi, aqui é a fuga de Davi, um homem tão poderoso, um homem que Deus o guardou em tantas outras questões, um homem que confiava em Deus, agora ele foge do seu próprio filho. Agora ele larga tudo para trás, ele junta suas coisas, seus servos e foge. É o preço alto que ele pagou pelo seu pecado. É um preço que Deus, aqui, como eu já falei, a gente vemos a mão de Deus, porque se a gente for analisar aqui em todo o contexto, a gente vai ver que foi Deus aqui usando mesmo Deus ativamente trabalhando para que essas coisas acontecessem, tá? E agora ele foge, no versículo 30 desse mesmo capítulo, você vai ver que eles fugiram chorando. Davi foge chorando. Versículo 30, seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Então, irmãos, a gente vemos que um homem com tanta confiança em Deus, que já tinha provado tantas e tantas vezes a mão de Deus lutando a seu favor, agora ele foge do seu filho. Aquela profecia que Natan falou para ele, que a espada nunca se apartaria da sua casa, começa a se cumprir na vida de Davi. Já tinha se cumprido antes, lá na questão da morte do outro filho. E aqui a gente vemos que Deus, ele não brinca. Quando ele fala que vai fazer, ele faz. Davi, ele de algum momento, ele sossega no seu pecado, como o pastor falou aqui domingo passado, e eu já tinha falado em outras ocasiões, que Davi, se não fosse a intervenção de Deus na vida dele, ele teria ficado no pecado, tá? Se não fosse a intervenção de Deus usando aquele profeta para chegar diante dele e apontar o pecado dele, ele estaria, digamos, até hoje no pecado, porque a Bíblia não nos dá nenhuma clareza assim de que ele poderia até se arrepender, mas a gente não vemos isso. Deus interfere, vai o profeta e aponta o pecado dele. De repente, irmãos, quando Deus ele usa a palavra hoje a palavra, naquela época profetas, mas hoje a palavra, para nos corrigir, para nos mostrar quem somos, mostrar o nosso pecado, é porque Ele está conosco, é porque Ele nos ama, é porque nós verdadeiramente somos um escolhido, tá? Então, quando Deus usa
alguém na palavra, pregando a palavra para mostrar o nosso erro, e nós compreendemos como Davi, aí sim ele compreende o seu pecado, ele vê o tamanho da miséria que ele tinha feito, aí ele busca Deus, ele se aquebranta diante de Deus, mas houve a intervenção divina. Houve a intervenção divina. Houve Deus usando um profeta para chegar até ele. E hoje há Deus usando os seus profetas aqui, usando a palavra, para chegar até nós, para nós vermos os nossos erros e se lamentar diante de Deus. Amém, irmãos? É interessante quando a gente tem contato com irmãos, com pessoas, com cristãos, que quando passam por momentos difíceis, e ele até cita seus problemas, alguns problemas que passam. Esse é um amigo meu que ele falou que por ele trabalhar num lugar que tinha muitas mulheres, muitas pessoas, né? Era um ambiente bem. Aí ele disse que aquelas mulheres muito fácil, muita conversa, muito abraço, muito beijinho e tal. Ele quase caiu em tentação. Mas, lendo a Bíblia, como ele sempre fez, ele lembrou, o Espírito Santo fez lembrar ele de uma passagem da Bíblia que fez ele voltar em si, da mulher pecadora. Olha o texto que ele lembrou de tudo, ele foi ler lá, lembrou tudo aí direitinho, levaram a mulher, aquela pecadora aí, caiu em pecado. Olha só o que ele lembrou, o Espírito Santo falou, Jesus disse assim para a mulher, vai e não peque mais. Ele lembrou da conversão dele, do momento que ele entendeu que Jesus o recebeu, aí ele fez aquela, aí ele falou assim, opa, não é por aí. Deus disse para mim não pecar mais desse pecado. E aí ele conseguiu se livrar desse laço de Satanás. Aí é que o irmão falou uma coisa muito séria. Quando é que Deus fala? Fala quando a gente lê a palavra, guarda, que o Espírito vem revelar. Olha, não é assim. Olha, a palavra diz isso. Você vai tomar esse caminho. Olha o que teu mestre falou, Jesus. É assim, vai bem no coração da gente. E por que muitos se perdem? Porque não lê, não conhece, faz pouco caso. E isso é que faz muitas igrejas aí, por ouvir muita heresia, cair em pecado. Então, é exatamente assim. A gente, como eu falei, o profeta Natan hoje está aqui para todos nós. É a palavra pregada, é o pastor, aqui hoje a gente falando sobre isso. Isso mostra as nossas culpas, nossos pecados. E quando isso acontece nos nossos corações, é Deus, é a intervenção de Deus, é a intervenção divina para nos proteger disso. E às vezes a gente não compreendemos, às vezes a gente pega Davi numa questão, eu sempre falei isso, irmão, pega Davi e põe ele como um homem perfeito. Mas Davi, se não é a intervenção divina, porque por ele ser o escolhido de Deus, aí é onde entra a questão que a gente fica sempre naquela luta, naquela briga. Os escolhidos de Deus acontece isso. Deus usa um profeta e vai lá e tira ele de lá. Mostra para ele que ele está errado. Aponta o dedo na cara dele e fala, você está errado. Se não é intervenção divina, Davi estava na lama até hoje, irmãos. Mas Deus, ele é poderoso para usar alguém para ir lá e tirar. Reconhecer, né? Reconhecer. Reconhecendo, a gente sabe o Deus que a gente conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, vamos falar agora um pouco desse homem, né, Absalão, que já na verdade, essa parte aqui do primeiro tópico, a gente já foi a introdução que eu falei aqui até agora, falando desse homem dissimulado, né? A descrição de Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho
com Ainoá, Aminon, o primogênito. O segundo com Abigail foi Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa pai é da paz. Duas coisas o distinguem, seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Absalão era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estavam ao seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Então, a gente vemos que aqui a lição destaca esse homem como um homem sem defeito físico, um homem que tinha essa capacidade. O que é que fala de capacidade de, como fala no versículo lá, de furtar o coração do povo? É a capacidade de persuasão que ele tinha, de persuadir, de convencimento que ele tinha. Nos dias de hoje, era o cara que tinha aquela lábia que qualquer um caía. Era aquele cara que ele sabia chegar nas pessoas. Lula da vida. Não. Foi, né? Agora, não, ele foi o Lula da vida. Ah, mas ele ainda é bom de papo ainda, né? Não tá. Ele caiu, mas. Ele, como se diz, ele caiu, mas caiu de pé, segundo ele, né? Caiu de pé, porque ele. Não, uma colocação aí que o irmão já fez, talvez o irmão vai até falar, mas a gente vê aí, veja a falha de Davi aí. Não é, meu irmão? Davi, filho preferência, filho que deu tudo. Ele procurou levar esse moleque lá em cima, deu carro. Aí a lição diz que todo rei tinha 4, 5 que corriam à frente. Ele tinha 50. Ele tinha 50 que Davi mandou correr na frente dele. Então veja a falha do pai aí, já bajulando, já agradando, achando que ia melhorar o moleque. Então, talvez, a Bíblia não fala isso, mas a gente podemos imaginar que Davi talvez estivesse preparando ele para ser o seu sucessor lá na frente, segundo ele, a cabeça dele. Isso, Ele não tinha como saber o que Deus queria dali para frente, né? No caso de Salomão. Não seria ele não, porque tinha o primogênito. Então, mas o primogênito já tinha morrido, que era então ele foi eliminando a sua concorrência, né? Então, mas aí a grande questão é que Deus ele trabalha de uma maneira totalmente diferente. Deus escolhe Salomão para ser rei no lugar de Davi, em detrimento de todos os outros filhos de Davi, que seriam bem mais velhos do que ele. E teve um outro episódio antes do reinado de Salomão. Vocês sabem lá no Reis que teve outro filho dele que tomou o reino de novo. Que agora não me recordo, não vem o nome do cidadão. Mas ele toma o reino, Davi aí já assim, bem velhinho. E ele vai e toma o reino. Tá? Mas quando Deus escolhe... Bom, irmão, vamos lá. Cadê? Eu tô sentindo falta de alguém lá atrás, hein? Calado hoje, né? É uma questão aqui que pode... É o meu pensamento, não está aqui escrito na Bíblia não. Por causa do pecado de Davi, aconteceu essa desgraça na vida da família dele, na vida dele, né? Talvez, para Deus, nada é impossível, não sabemos a origem dos filhos, né? Como Adão teve com outras mulheres, como Deus teve uma linhagem para chegar em Jesus, né? Salomão foi colocado nessa linhagem. Poderia até ser, se Davi não tivesse pecado, se não tivesse feito tudo corretamente, algum desses filhos tivesse se tornado um rei por um tempo, e Deus colocado Salomão. Mas o que eu quero dizer assim, o que o pecado faz na nossa vida?
Destrói, né? Destrói, acaba com a nossa vida, entendeu? Então, independente se fossem ser rei ou não, mas destruiu a vida dessa família, né, no caso, né? E tem mais uma, porque a lição não fala sobre isso, mas esse mesmo Absalão aqui, aquilo que Natan falou lá, que ele ia se deitar com as suas mulheres na vista de todo mundo, acontece nesse mesmo episódio, quando ele chega no palácio lá de Davi está fugido, e ele as concubinas que ficaram lá, ele se deita com elas, para todo Israel saber, entendeu? Envergonhar o pai da mais terrível maneira, tá? Então Deus, ele cumpriu à risca tudo que ele falou sobre Davi, tanto sobre o que ele seria, como o pecado dele, as consequências que ia ter, tá, irmãos? Deus, ele é um Deus justo. Às vezes parece para nós que é um absurdo, mas Deus é justo. Irmãos, eu quero falar um pouco, eu queria falar um pouco também sobre, primeiro, a lealdade, no tópico 2, a revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi. É nesse ponto aqui que eu quero concentrar um pouco, para a gente falar um pouco também sobre o coração de Davi. Porque Davi, irmão, mesmo tendo passado por tudo isso, ele chorou amargamente com a morte desse filho. Ele pede para os seus capitães não fazer nada com o jovem. Poupe a vida do jovem. Então a gente vemos a grandeza do coração desse homem, mesmo diante de tantas adversidades. A fraqueza do reinado de Davi, tópico 2. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Então, é o que eu falei, depois desse pecado de Davi, ele começou a viver uma vida, que é o que o pecado nos leva, irmão, a viver uma vida relaxada diante de Deus. Não adianta, essa é a realidade do ser humano. O ser humano, quando ele começa a viver, ele começa a pecar, e começa a esconder, e começa a fazer, e acha que não tem ninguém vendo, que Deus está perdoando, está tudo certo, automaticamente, espiritualmente, ele começa a fazer as coisas relaxadamente. Ele começa a não se importar mais, ele tipo assim, eu vou, eu faço, eu prego, o que eu pregar tá bom. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele passa a não julgar de acordo com os parâmetros divinos. Ele começa a não cumprir com o seu papel. Aí os trabalhos, lógico, vai se acumulando. É lógico que aí é onde entra alguém que está de olho. Aí é onde está o problema. Ele não está fazendo bem feito não. Então vamos dar um jeito. A gente começa a fazer por aqui, começa a ganhar o povo, a gente vai julgando aqui as causas do povo, sem nem o rei saber, porque eu falo para o povo que ele está muito ocupado, não está nem aí para vocês, e aí a gente faz um grupinho aqui, e a gente vai começar a resolver o problema do povo. É assim que acontece dentro das igrejas. Quando chegava na presença dele, ele era outra coisa. Quando o povo chegava na presença do rei, tinha que se curvar. E diante dele já não, levantava, abraçava, beijava. Pô, esse é o rei que eu quero. Então, veja a diferença aí. Exatamente, ele começa a entrar, como eu falei já desde na introdução, quando eu dei lá nos versículos da leitura em classe, né? Ele começa a usar isso aqui, a fraqueza de Davi,
ele começa a usar os pontos fracos de Davi para poder começar a ganhar o povo, né? A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que a gente começa a apontar o defeito do líder para o povo e mostrando as suas qualidades. Esse é o problema. A pessoa começa a mostrar o defeito do pastor e automaticamente ele mostra as suas qualidades. Ele fala lá, quem dera se eu fosse o juiz, que eu julgaria com justiça. Ou seja, Davi, ele primeiro fala, não tem quem vos ouça. Aí depois ele fala, quem dera que eu fosse o juiz. Ou seja, ele fala, não tem quem vos ouça, não tem quem vos julgue. Mas eu não, se eu fosse o juiz eu ia julgar. Se eu fosse o pastor eu ia ouvir vocês de outra maneira. Se eu fosse o presidente eu ia tirar todo o nome de vocês do Serasa. Fica fácil, o povo gosta disso. Entendeu? Tem que prestar atenção nessas conversas. Tem que prestar atenção. Oi? Ele falou que está relacionado à minha missão. Exatamente, não tem. É isso mesmo que acontece. O ensino é para a vida toda, né? Em todos os âmbitos, no trabalho, na escola. Espiritual, para tudo. Eu só vou citar, não vamos entrar nesse problema. Hoje, a partir de janeiro, vai começar a sair os fantasmas. Vem beijar, vem abraçar, vão dizer que vão resolver, vai resolver o problema da rua, o problema da... Então, esses tipos de Absalão estão saindo. O que está lá não presta, o que está lá não fez nada. Entendeu? Vão sair. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado com todos os movimentos, tanto evangélico como político, para a gente não se deixar enganar. Aí, irmãos, aí como aqui fala nesse primeiro tópico do subtópico aqui do tópico 2, ele estava levando uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Aí onde é o perigo. Onde entra, ele deu brecha, na verdade. Ele deu a brecha para o seu filho ganhar o coração do povo. Que também isso aí é consequência do pecado. Absalão político. 2. Há o registro do plano da insurreição de Absalão em 2 Samuel 15, 1 ao 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática. A revolta contra seu pai, seu plano em prática, de duas maneiras. Absalão procura impressionar o povo, primeiro se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segunda, a lisonja, ou seja, ele começava a agradar o povo com palavras bonitas. Ele começava a falar aquilo que o povo queria ouvir. É o ponte. Falar aquilo que o povo queria ouvir. E aí, aí é difícil o povo resistir, né? Deixa eu ver aqui. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum os reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não era. Então, irmãos, é o que eu já tenho comentado, ele não era juiz, ele não poderia estar exercendo esse ministério, esse papel, até porque nessa época aqui já era a obrigação do rei fazer isso. Quem tinha que ouvir as demandas do povo era o rei ou alguém que ele determinasse: você está apto a isso, para ouvir. Mas nesse caso aqui, Absalão não era essa pessoa. Ele usa aqui de astúcia mesmo.
tá? Porque aqui ele fala assim: apresentava as falhas do setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoa capaz, indicadas pelo rei, para atender ao povo. Depois fazia falsa bajulação. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Essa falsa humildade aqui também é uma marca dos grandes falsos profetas. Você olha que eles são tão humildes, né? São um jeito tão humilde ali falando, que ele ganha qualquer um com a sua humildade. E ele não é diferente, ele usa aqui dessa falsa humildade para ganhar o povo. Tudo não passava de dissimulação, ainda falsa devoção a Deus. Essa é a pior parte. Essa falsa devoção a Deus. Ele usa a ideia de pagar um voto a Deus para levantar e preparar tudo lá contra o seu pai. Ele usa a Deus para isso. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixavam levar por toda essa ação sagaz, sem que percebesse seu real significado. Então a gente vemos o tanto que esse cabra era dissimulado, o que ele preparou, o que ele fez para poder ganhar o coração do povo, a forma com que ele agiu para, usando até o próprio nome de Deus, dizendo que tinha feito um voto, que iria pagar esse voto, que iria servir a Deus, tá? Então às vezes a gente... Aí se fosse nos dias de hoje, ele dizia: não, eu ganhei o reinado porque eu fiz um voto. Então foi Deus que me deu, né? A gente ouve muito aí, né? Eu tenho porque Deus, eu fiz um voto e Deus me deu. Deus deu na minha vida, né? Tem meu dízimo. Então eu mereço. Irmãos, vamos pular aqui a proclamação: proclamando-se rei. Foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto, para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens, e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Então, para a gente fazer aqui um paralelo com o que a gente vive hoje, ele sai de Jerusalém, ele vai para Hebrom, onde Davi também reinou primeiro, lá por 7 anos e meio, e de lá ele se proclama rei daquela região, daquele pedaço daquela região ali. Ou seja, todo alguém que quer usurpar algo, seja ministerialmente, ele começa aos poucos. Ele começou lá em Hebrom, depois você vai ver que Davi já foge e ele toma posse de tudo, tá? Mas aqui na lição, não fala bem. A Bíblia deixa, eu li bastante essa questão da vitória dos homens de Davi, que a gente vai falar agora um pouco da lealdade desses homens, que por mais que Davi tivesse seus problemas, ele teve aquelas pessoas que foram leais, fiéis a ele até o fim. Seus capitães, Abiatar e outros sacerdotes como Zadok. Então a gente vemos que, falando sobre lealdade, Davi, por mais que ele tenha
tido seus problemas, ele teve homens que foram fiéis a ele até o fim. Se você for lendo na passagem bíblica, você vai ver que ele dispensa esse povo e alguns deles falam: eu estou contigo tanto para a vida como para a morte. Estamos juntos, tanto para a vida como para a morte. Tá? Que foi que falou Ruth para Noemi? Teu Deus será o meu Deus, né? Teu povo será o meu povo, por favor. Isso é uma verdadeira confissão de reconhecimento de uma filha de um Deus, de um Deus que fazia parte dela, né, dos judeus. Então ela reconhecia que realmente Deus era com ela, com Noemi. Ela via Deus na vida da pessoa, né? E por mais que tenha acontecido tudo isso com Davi, irmãos, essa fidelidade aqui mostra que o povo ainda havia a mão de Deus diante dele. Se você for ver na leitura aqui, no capítulo, a partir do capítulo 24 desse texto áureo aí, texto da leitura em classe, capítulo 15, versículo 24, diz assim: Eis que Abiatar subiu também, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Então Davi, mesmo nessa situação aqui, ele fala assim: olha, eu estou nas mãos de Deus. Se ele achar graça e eu puder voltar e ver ainda a habitação do Senhor, tá bom, mas se não, faça de mim o que bem lhe agradar. Ou seja, eu estou na mão dele, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou passando aqui, foi porque é consequência daquilo que eu cometi. Então, mas irmãos, ele não perde a confiança em Deus, seja para a morte, seja para a vida. Davi, ele não perde a confiança em Deus, ele não atribui a Deus falha alguma. Se eu morrer é Deus, se eu viver é Deus, e ponto. A fidelidade dele continua a Deus. E ele já sabia que Salomão seria o seu sucessor. Deus jamais iria trocar o sucessor. Não trocou com ele, vai trocar com outro. Então ele sabia que Deus ia cumprir tudo aquilo que tinha prometido. Graças a Deus por esse Deus. É que hoje, quando eu falo para as pessoas, o que é que nós estamos esperando de Deus? Bens, ouro, carro? Não. O esperando de Deus é Ele cumprir e um dia vamos estar na glória. João, né? João fala, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ponto. Eu costumo dizer, Deus me fez uma promessa, eu estou esperando ser cumprida. Em João 14:1, né? Vou preparar o lugar, voltarei. Então o que eu tenho que fazer? Esperar como a palavra de Deus diz. Lógico, a gente erra, a gente tem os nossos defeitos, tem os nossos problemas, tem as nossas dificuldades, tem as famílias para a gente esquentar a cabeça, mas a gente não pode perder esse foco. Porque se perder esse foco, a gente volta para trás e é isso que é isso. Irmão, para encerrar, eu queria falar um pouquinho só, mais um pouquinho da lealdade desses homens. Eu já falei que homens que falavam que davam a vida por a causa de Davi, que aí a gente vamos ver nesse contexto aí Deus ele usa de misericórdia para com o povo de Davi, que aqui na verdade acabou sendo uma guerra civil, né? Irmãos contra irmãos, não tem como tirar disso, né? Uma guerra civil, de um povo contra o mesmo povo, na verdade, né? Mas
que os que estavam com Absalão são mortos. Joabe mata também Absalão. Davi, aí onde entra o coração de um pai, um coração talvez ali de alguém que naquele momento pudesse pensar assim: poxa, poderia ser diferente, eu poderia ter dado mais atenção à minha família, eu poderia, em vez de dar carros e homens para ir diante dele, dar mais atenção, né? O que acontece com a gente hoje, É verdade. né? A gente dá mais as coisas para as crianças porque a gente não temos o tempo que deveria dar para É o elas, que vai, né, suprir a nossa ausência. infelizmente. Eu estava vendo um programa, irmão, nos Estados Unidos, de relacionamento, um joguinho que faz ali o relacionamento em família, entendeu? Esquece televisão, esquece tudo, é um joguinho que tem relacionamento. Aí pede ali, o filho tira e mostra, pede pro pai, o pai um abraço. Nessa questão do abraço, vai dar um abraço, dê um abraço e tal. Depois, no final, tudo que teve aquele. Eu for perguntar para o pai, o que mais assim te tocou nele? Ele falou assim: fazia tempo que eu não abraçava meu filho. Isso me tocou muito, sabe? Isso me fez despertar que eu preciso abraçar o meu filho mais e mais. E isso daí eu fiquei pensando, realmente. Às vezes meu filho chega lá na frente da porta, meu filho é bem grandão, barbudo, às vezes está barbudo, ele chega, ele me puxa, quer dar um abraço, aí eu fico todo sem jeito, mas eu abraço ele ainda, você entendeu? Aí ele vai dar um beijo, pai, aí quer dizer, eu sinto que mesmo com ele com 30 e poucos anos, já quer ainda um abraço, um carinho, e muitas vezes a gente deixa de fazer dentro do nosso lar, da nossa família. E muito provavelmente na morte de Absalão aqui, Davi ele pode ter passado isso na sua cabeça: eu dei carros, dei homens, dei tudo que ele queria na verdade, mas de repente eu não dei aquilo que mais ele necessitava, que é a presença, né? É o conselho de um pai. E aí ele chora amargosamente, ele se lamenta muito por a morte, a ponto do seu chefe da guarda, Joabe, chegar para ele e falar: poxa, chega, o povo está vendo você e essa sua fraqueza. Esse que morreu era alguém que queria tomar o teu reino. Quer ver onde que está isso? À frente, né? É logo à frente aqui. Mas Davi já apresentava esse sintoma, né? É do capítulo 19. Você viu que ele chorou, lamentou, né? Jejuou, fez e aconteceu. Ele já apresentava esse tipo de sentimento. É o homem, é o coração desse homem que não queria, como eu já falei aqui em outra lição, não queria vingança. Ele pede na guerra aqui, ele pede para poupar a vida do filho. Ele pede claramente: olha, não matem, não façam nada contra o jovem. E o outro, esse Joabe não era muito de piedade, né? Então foi lá e matou. E a gente vê o coração, a grandeza, por isso que eu falo, a grandeza do coração dele, que ele mesmo diante dessa situação, ele não almejava se vingar, né? E isso que leva ele a ser esse personagem bíblico tão importante, né? E tão falado, tão pregado, com seus erros, com seus acertos, mas um homem que não procurou vingança, mesmo com Saul e agora com esse seu filho e em outras ocasiões. Então, irmãos, é isso. Se alguém tiver alguma coisa mais para acrescentar, Só acrescentar uma coisa: Joabe desobedeceu o rei. Leia a história de Joabe, você vai ver o que aconteceu na vida desse homem. Quer dizer, a desobediência a Deus leva uma consequência muito grande na nossa vida. Então, não vamos desobedecer a Deus. Se falharmos, procurar corrigir, mas corrigir diante do Senhor, porque não é fácil. Primeiro, quando eles saem à guerra, à peleja, Davi queria ir. Aí os seus homens falam: não, você não vai, rei, porque eles falam: nós morreremos por você. Você vale mais do que 10 mil de nós. Isso é fidelidade.
Você, ó rei, vale mais do que 10 mil de nós. Se morrer 10 mil de nós e você ficar vivo, ainda está valendo. Ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Você vê como que é a fidelidade desses homens para com Davi. Então, irmãos, que Deus nos guarde da rebelião, que Deus nos guarde desse ego, quando alguém vir com essa lisonja, né, elogiando, que isso suba aos nossos corações e que nós aí venhamos a almejar o lugar do outro. Deus nos guarde disso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Até a